Vamos ficar de pé, vamos orar por ela? Amém? Amém. Pai, no nome precioso de Jesus, Senhor, nós declaramos um novo tempo na vida dela. Nós declaramos, Pai, ela voando voos mais altos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que será uma aula sobrenatural guiada pelo Teu Espírito, Senhor. Faz o Teu querer nessa manhã, Pai. No nome precioso de Jesus, corações alinhados à Tua palavra, sedentos cada vez mais, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai, porque será uma aula sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, professora. Amém. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. É motivo de muita alegria, de muita honra para mim estar aqui, estar junto com vocês, poder compartilhar um pouco sobre essa disciplina. Gostaria de iniciar agradecendo ao pastor e à Lucerna pela confiança, estender a Iana também, Carla, toda a equipe que recebe cada professor de forma muito excelente e a cada aluno também. É notório o zelo, o cuidado e o amor que vocês têm como departamento, com cada vida que está aqui. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês. Amém? Vamos hoje iniciar o discipulado. É uma honra e uma grande responsabilidade para mim. Porque nós vamos falar de um assunto muito precioso, que eu amo muito, que é a nossa nova realidade em Cristo. O novo nascimento. Vamos falar um pouco sobre o novo nascimento, por que importa nascer de novo. Vamos falar sobre a natureza do homem, a queda do homem. Vamos passar pela obra redentora de Jesus naquela cruz, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que nos salvou, que nos transformou completamente, que nos tirou da miséria e nos transportou para um reino glorioso, poderoso, nos deu poder. Aleluia! A nossa vida foi completamente transformada, mudada, por causa do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós vivemos, né, esse novo nascimento e agora a gente vai poder compartilhar um pouco com você em relação a isso. Vou pedir para os meninos já passarem o primeiro slide, que fala sobre a mudança da nossa realidade. Deus, Ele mudou a nossa realidade. Quando nós nascemos de novo, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos inseridos em uma nova realidade de vida. Nós somos transportados, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, fala assim, ó, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Portanto, temos uma nova vida, sobre novas leis, que é viver em Cristo. E se a gente for pegar essa palavra transportados, quer dizer transferir, remover, sair de um lugar para o outro, da mudança de situação ou de lugar. Isso aconteceu de forma instantânea durante o novo nascimento, quando você creu com o seu coração, confessou com a sua boca, a sua realidade foi transformada e de forma instantânea você foi retirado de um império de trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia! E eu botei ali um olhinho piscando para falar disso, sobre uma forma imediata. Né? Quando a gente pisca o olho, é de forma rápida, não é assim? Então, foi a mesma coisa que aconteceu com a nossa natureza em Cristo. Nós fomos transportados, nós tivemos uma mudança de realidade espiritual. Pode passar o próximo slide. E por que importa nascer de novo? Eu queria que você abrisse comigo lá em João, no capítulo 3, versículo 1. João 3, a partir do versículo 1.
E Ana veio aqui me lembrar como essa disciplina é uma disciplina extra, então vocês não vão ter ela na apostila. Então, anotem. E eu vou falar isso, eu ia falar um pouco mais para frente, mas como foi falado, né, nós temos o Rema, a Escola Bíblica Rema aqui em Natal, funciona inclusive nessa sala. Tem algumas pessoas aqui que estão cursando o Rema, e eu creio que muitas outras estarão conosco em 2026, amém? Temos alguns graduados também. E eu me lembro que, na época, aqui também, eu vou citar alguns versículos, mas eu não vou conseguir abrir com você todos. Então, é interessante que você tome nota, para que, durante a semana, você vá revisitando esse material. Eu me lembro que, quando eu fiz o Rema, eu tenho até os meus caderninhos, eu anotava até a respiração do professor. E, até hoje, serve para mim como base e estudo. Quando eu vou estudar a Bíblia, por vezes, eu pego as minhas anotações e vou lá rever. Então, esse é um material que você vai poder rever também, não só para essa disciplina, quanto para as próximas, né, que virão. Então, eu incentivo a você a tomar nota sobre a aula. Amém? Vamos lá. João, capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Então, como alguém pode nascer de novo, já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. No versículo 5, Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. É necessário que nasçam de novo. Importa que nasça de novo. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o seu coração de que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, importa nascer de novo. É através do novo nascimento que nós temos um relacionamento com Deus restaurado. Nascer de novo é reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas. Isso não se dá por obras, pela nossa bondade, e sim pelo sacrifício que Jesus já fez naquela cruz. E quando nós reconhecemos esse sacrifício, reconhecemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e abrimos a nossa boca e confessamos ao Senhor, o nosso relacionamento, ele é restaurado. Através do novo nascimento, nós temos uma comunhão restaurada com Deus. Aleluia! Vamos falar agora sobre essa parte onde Jesus fala: quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. E eu queria falar um pouco com vocês sobre o homem é um ser trino. Nós somos um espírito. Temos uma alma, que é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, e nós habitamos em um corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, fala assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam consagrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo se manter íntegro. Então, isso nos mostra o homem como um ser trino. Por isso que ele fala que o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito.
É sobre essa mudança espiritual, uma mudança que ocorre durante o novo nascimento. Lembra que a gente começou falando sobre a mudança da realidade? Aleluia! E fala assim, ó, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós vamos ver ao longo da Bíblia, falando especificamente sobre alma, especificamente sobre o corpo. Lá em Romanos, no capítulo 12, quando ele fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós devemos transformar a nossa mente pela palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos também quando está lá escrito em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, quando fala que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, isso comprova que nós somos esse ser trino. Aleluia, que nós somos um espírito. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre a quebra dessa comunhão que foi realizada. O plano original de Deus envolvia comunhão com o homem desde o princípio. E houve uma quebra dessa comunhão. Deus, ele forma o homem, ele pega o barro e ele faz o homem do pó da terra, ele sopra nas narinas do homem vida. E aí, lá em Gênesis, abre comigo, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Fala assim. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim, para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu uma ordem: de toda a árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que comerdes, certamente morrerás. E aí o que acontece? Deus, ele cria o homem e ele dá uma instrução ao homem de cuidar, de guardar aquele jardim que tinha sido preparado. E aí ele dá a instrução de que nesse jardim tinham várias árvores. Imagina a natureza muito linda, intacta. E aí o homem tinha uma missão de Deus, que era cuidar, guardar o jardim. E ele podia comer livremente de tudo, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fala que se ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. E aí ocorre de que a serpente, ela vai lá e engana Eva. Ela astuta, ela fala com Eva e Eva come daquele fruto. E ela oferece a Adão e Adão também come do fruto. E nesse momento, lembra que está escrito, certamente morrerás? Eles não morreram fisicamente. Não é assim a história? Eles não morreram fisicamente, mas houve uma morte espiritual, uma separação, uma quebra dessa comunhão. Ocorreu naquele momento. Você vai passar só algumas páginas. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 3 agora. Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Versículo 1 não, perdão. Ora, a serpente, que é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, perguntou à mulher: foi isto mesmo que o Senhor disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque certamente morrerás. Aí, como eu falei, né, eles, lá no versículo 6, vou adiantar um pouco. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. No versículo 7 do capítulo 3, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e juntaram folha de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, eles comem desse fruto e os olhos deles são abertos. Deus, a Bíblia fala que ele estava chegando, né? No capítulo 10, ele fala, Adão fala, né, a Deus, ouvi os seus passos e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Nesse momento, acontece essa separação, essa morte espiritual, que separa o homem dessa comunhão genuína com Deus, que era o plano original de Deus. Isso foi quebrado nesse momento, e ele percebe de que as coisas não estão mais como eram antigamente. Antes, certamente, quando Deus andava pelo jardim, falava com Adão, e não tinha nenhum problema com isso. Mas a partir do momento em que eles comem daquele fruto, algo acontece diferente. O certamente morrerás é essa morte espiritual, é essa separação dessa comunhão que antes não tinha nada, era livre e agora algo aconteceu. Pode passar o próximo slide. Então, o plano de Deus nunca foi estar separado do homem. O plano de Deus nunca foi estar distante. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus que está com os ouvidos inclinados para ouvir as suas orações. Deus é um Deus que está ali para cuidar de você, para cuidar da sua vida, para cuidar dos seus. Ele não é um Deus que está separado. Aleluia, ele não foi projetado para isso. A criação não foi projetada para isso. O plano original de Deus não era essa separação. Isso foi quebrado, mas Jesus veio restaurar. Jesus veio para mudar essa realidade, para nos conectar com o Senhor, para nós termos um livre acesso ao Pai. Nós andarmos hoje como filhos de Deus, fruto de justiça de Deus. Aleluia. Portanto, por um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso foi o que aconteceu ali naquele jardim. Pode passar. O pecado é errar o alvo, transgredir a lei, andar em desobediência, agir o contrário da palavra de Deus. É queda, derrota, impiedade e erro. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. E essa não é a sua realidade. Você não é pecador, você não vive na prática do pecado. Você vive em uma nova aliança que foi restaurada em Cristo Jesus, que mudou tudo. Que nos tirou dessa condição de pecadores, de viver na prática do pecado. Não, agora nós somos feitos justiça de Deus. Existiu um que pegou o meu e o seu pecado e foi naquela cruz e se colocou no nosso lugar e mudou a nossa realidade, nos tirou desse lamaçal de pecados. Aleluia.
A morte espiritual é essa separação de Deus com o homem, devido a essa natureza pecaminosa. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 33, fala: pois todos aqueles pecaram e carecem da glória de Deus. Lá também em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, fala: pois o salário do pecado é a morte. E aí nós vamos conversar um pouco sobre as obras da carne. Um pouco do que eu estou falando aqui tem na matéria fruto do Espírito. Você vê no rema, na matéria fruto do Espírito. Aqui a gente está só dando uma pincelada, passeando pelas matérias do rema, né? Como foram faladas. Tem realidade da nova criação, justiça de Deus, onde você vai ver isso de forma bem aprofundada. E essa parte, né, de obras do Espírito, a gente vai ver também sobre obras da carne. E os frutos do Espírito, a gente vai comentar um pouco aqui, mas você vê também isso de forma aprofundada no rema. Vamos lá. Obras da carne. A Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem alguma coisa boa nessa lista? Não vi nada que se salva nessa lista. E aí, a gente também, olhando para isso, existe sempre uma expectativa, queridos, em relação à nossa vida, à nossa postura, ao nosso posicionamento como filhos de Deus. De não viver praticando as obras da carne, e sim andar de acordo com a nossa nova realidade. Existe uma realidade anterior, uma realidade da natureza pecaminosa do homem, que está aqui descrito nas obras da carne. Invejas, ciúmes, brigas, contendas, não tem mais lugar no nosso meio. Não é mais para a gente agir assim. Existe uma expectativa até do mundo, de quando sabe que você é filho de Deus, de esperar que você haja de forma diferente. E é tão bom quando a gente ouve um bom testemunho. Atualmente eu estou trabalhando em um outro lugar e quando eu cheguei lá tinha uma pessoa que era aqui da nossa igreja. E eu fiquei muito feliz de só ouvir bons testemunhos. Quando falava, você conhece fulano, ele é da sua igreja. Ele é uma pessoa excelente, maravilhosa. Olha só que coisa boa, que bom testemunho nós estamos dando. Queridos, a nossa vida também fala sobre a vida de Jesus. Nós temos que andar mostrando essa nova realidade para o mundo. A gente não pode mais andar como antes, como era antigamente. Mas o meu pavio é curto. Eu sou explosiva, pois existe longanimidade do Espírito para você. Existe uma nova realidade para você. Existem frutos que são evidenciados de forma sobrenatural. Peça auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a desenvolver esse fruto. Vamos falar do fruto? Passa aí, que a gente já fala dos frutos do Espírito. Eita, passa. Acho que está no próximo. Tá, não. Volta. Acho que eu não botei no slide. Mas vamos lá. Vamos abrir os frutos do Espírito? Lá em Gálatas. Abram comigo, Gálatas. Cinco, 22. Mas tem. Tem que eu botei até uma tangerina. Passa aí.
Eu acho que eu só adiantei. É o Espírito que conduz a aula, amém? A gente prepara, faz o slide, mas é o Espírito que conduz a aula. Aí, ó, aleluia! Depois a gente volta, não tem problema nenhum. Vamos falar um pouco sobre o fruto do Espírito, que a gente falou tanta coisa que não é mais a nossa realidade, que agora a gente vai falar um pouco sobre aquilo que é para a gente hoje. Amém? Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso já está disponível para você. No pacote da salvação, o Espírito Santo habita dentro de nós, existem frutos que entram em evidência. E não mais aquela prática do pecado, aquela prática anterior. E sim aquilo que está dentro de nós hoje, que está em operação dentro de nós hoje. Então, você pode usufruir de paz, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Existe a paz que excede todo o entendimento. Às vezes, as pessoas podem olhar a nossa situação e pensar, como é que você está tão em paz? Olha o que é que está acontecendo. É a paz que excede todo o entendimento, que é o fruto do Espírito que está enxertado em você. Uma alegria inexplicável. Por que está acontecendo essa situação e eu estou tão alegre? Porque a alegria, ela habita em nós. Através do Espírito Santo, ela é um fruto do Espírito, que ele é evidenciado. Ele está disponível para nós quando a gente precisar. Independente da circunstância que você esteja passando. Já está disponível para você. Aleluia. Bora voltar de novo. Aleluia. Pronto, pode passar. A gente já falou sobre isso. Aí, falamos sobre a queda do homem, o que aconteceu para que essa aliança, né, fosse quebrada, fosse destruída, mas agora nós vamos falar um pouco sobre a redenção do homem. Para que houvesse uma mudança dessa condição, para que houvesse essa mudança de nos transportar, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, existia uma condição, porque Deus é um Deus de princípios. E ele não poderia quebrar um princípio. Existia o princípio de legalidade que foi estabelecido por ele mesmo. E ele não podia ir contra isso. Existe uma antiga aliança que a gente vê relatada no Velho Testamento, onde as pessoas pecavam e havia a cobertura desse pecado. E esse pecado, ele era coberto com o sangue de animais. Existia um sacrifício de animais que eram feitos pelo sumo sacerdote para que cobrisse o pecado. Só que esse sacrifício, ele não mudava a natureza de ninguém. Ele era momentâneo. Ele tinha que ser feito repetidas vezes. E era uma cobertura. Não era uma mudança. Mas aí o que acontece? Quando Deus fala com o homem e ele dá o domínio da terra ao homem, quando o homem ele quebra essa aliança com Deus, ele entrega esse domínio a Satanás. E aí, Jesus, quando vai ao deserto, ele é tentado por Satanás. E lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 6, fala assim: E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. O homem, ele entregou essa autoridade. E não havia ninguém capaz de fazer o sacrifício que Jesus fez por nós.
Não havia ninguém capaz que cumprisse toda a lei, que nele não houvesse pecado. Não havia ninguém nessa condição que pudesse morrer em favor de mim e em favor da sua vida. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, fala assim: que sendo em forma de Deus, já falando sobre Jesus, não teve usurpação em ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Lá em João, no capítulo 3,16, que é bem conhecido, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus me amou, Deus lhe amou. Deus pegou o melhor que ele tinha, pegou o seu filho para morrer em meu e em seu lugar, para que a gente não passe mais por uma vida miserável. Aleluia, para que a gente tenha a nossa vida transformada, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Existe uma eternidade nos aguardando, queridos. Aleluia, existe uma eternidade nos aguardando, muito além do que a gente vive aqui. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8:32 fala: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como não nos dará Ele todas as coisas? Sabe, existia esse sacrifício que era feito para essa cobertura de pecados, só que isso não era o suficiente, mas isso era um princípio. E ele precisava ser seguido. E aí Jesus veio como um homem e se sacrificou no meu e no seu lugar. Com o derramamento, com a crucificação de Jesus naquela cruz, os nossos pecados, não mais agora cobertos, houve uma nova aliança. Uma nova aliança através do sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz em meu e em seu favor. Deus nos amou, Deus amou o mundo, e Ele fez com que Jesus fosse um mediador, como essa ponte aqui, ó. Um mediador entre Deus e o homem. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e entre o homem. Volta lá no outro slide. Isso. Redenção é o livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço. Não é simplesmente um livramento. É dessa maneira que os prisioneiros de guerra poderiam ser soltos, mediante o pagamento de um preço, o qual se chamava resgate. Queridos, a sua vida é muito importante, porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço pela sua vida, pela minha vida. Não foi apenas um livramento. A redenção, ela é paga, um preço muito alto. Imagine uma pessoa que vai numa banquinha e faz uma dívida. E começa a fazer, o dono daquela banquinha começa a fazer a anotação. E chega um período que não tem mais como você pagar. Aquilo ficou tão grande
Virou uma bola de neve, você não conseguiu mais ir lá na vendinha e pagar aquilo que era a sua dívida. Mas aí, Ana vai, aí disse, oi, eu estou sabendo que Isabel está com uma conta aqui. A pessoa fala, está aqui a conta no nome dela. Aí Ana faz, pronto, pois eu vou pagar essa conta. Sabe, é isso que Jesus fez por nós. Existia uma conta que a gente não podia pagar. Existia uma dívida que a gente não poderia pagar. Mas existiu também um princípio de legalidade que foi estabelecido por Deus. E houve o cumprimento disso que foi estabelecido. E a nossa dívida, ela foi paga em um alto preço. Você é muito precioso, você é muito preciosa. Não foi qualquer sacrifício, não foi qualquer pessoa, foi Jesus que veio e morreu no meu e no seu lugar. Para que a gente não viva mais uma vida de forma medíocre. A gente viva assim, o extraordinário, aquilo que está reservado para mim e para a sua vida. Que nós vivemos reinando em vida, como diz a palavra. Para que a gente não viva mais de forma aleatória. Sabe, a sua vida, ela foi paga por um alto preço. Não foi só um livramento. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não é preciosa, que você não é importante. Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar. Olha no espelho e fala, eu sou amado, eu sou amada. Foi pago um alto preço por mim. Aleluia. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Abre comigo lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Romanos 6, versículo 5 fala assim. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabemos disso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Nós morremos com Ele, nós também fomos ressuscitados com Ele. A nossa nova posição é estar assentado com Cristo. Para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Queridos, você não serve mais para o pecado. Se tem uma coisa que você não serve mais, é para o pecado. Porque você foi ressuscitado com Jesus. Ele se fez pecado por nós. Ele deu a salvação por nós. Ele restaurou a nossa comunhão em Cristo. Ele te deu cura. Ele te deu salvação. Existe um pacote que foi entregue a você quando você nasceu de novo. A sua vida, ela foi completamente transformada. Você agora usufrui de saúde divina. Doença não tem legalidade para estar no teu corpo. Declara a palavra sobre qualquer situação contrária àquilo que já é a sua realidade. Começa a falar, a declarar aquilo que está escrito. E não a circunstância que você está vivendo. Porque a circunstância que a gente vive é algo passageiro. Você já passou por um problema assim bem grande, aí ele passou. E hoje em dia você olha para trás e faz, meu Deus, passou. Venci. A palavra nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, a circunstância que você está passando, ela é uma circunstância que vai passar, já está falando, né? Circunstância.
ela vai passar. Aquilo que fica é a palavra de Deus ao teu respeito. Aquilo que fica, que é firmado, que é estabelecido, é onde nós temos que colocar a nossa fé, que é na palavra de Deus. Então, se a palavra está dizendo que você é curado, o sacrifício de Jesus foi feito em meu e em seu favor, para nos dar saúde divina, isso é onde a nossa fé tem que estar firmada. E com isso eu não estou falando que você não vai se cuidar, que você não vai para médico, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que independente de, diga assim, independente de, a minha fé está firmada em Cristo. Aleluia, independente da circunstância, a nossa fé ela está firmada em algo que não passa, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eu nem ia falar sobre isso, pouca gente da igreja sabe. Eu já passei por um processo de enfermidade anteriormente e eu já testemunhei em relação a isso. Mas no ano passado, acho que em setembro, não, um pouco antes de setembro. Em setembro eu fiz uma cirurgia de tireoide e foi feito uma biópsia e eu descobri que eu estava com câncer de tireoide. E eu já havia sido curada em uma outra situação. Mas quando eu recebi o diagnóstico, uma certeza que eu tinha era da palavra de Deus. Era que esse diagnóstico não falava quem eu era. Quem garante quem eu sou é a palavra de Deus. E a palavra de Deus falava que eu já era curada, sarada. Então, aquele diagnóstico, ele não era a minha realidade. Ele era algo que estava lá escrito e eu cumpri tudo que precisava ser cumprido, que foi proposto. Ainda estou fazendo exames para fazer controle. Estou curada, sarada, glória a Deus, tudo passou. Mas sabe, essa circunstância, ela passou. E o que permanece hoje, o que permanecerá para sempre, é a minha realidade em Cristo Jesus. Que eu sou curada, sarada, independente da situação e da circunstância. Aleluia. Nem estava no cronograma, viu, falar sobre isso? Mas o Senhor quer alcançar a tua vida, querido. Estamos em uma nova posição em Deus. E justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus. E aí nós temos o cancelamento dessa dívida. E eu queria falar com vocês sobre duas coisas, que é substituição e identificação. Que foi o que Jesus fez por nós lá na cruz. Substituição é agir no lugar de outro. Tomar o lugar de outro. Uma representação legal. Ser, existir ou fazer-se em vez do outro. Alguém aqui já teve uma procuração em nome de alguém, porque precisou resolver alguma coisa? E aí, legalmente, você se passou por essa pessoa em uma situação específica. Aqui foi do mesmo jeito, foi o que Cristo fez por nós. Ele nos substituiu. Ele foi um representante legal. Naquela cruz, ele estava representando a mim, estava representando você. Ele estava nos substituindo. Aleluia. Pode passar o próximo. E também temos a identificação. Foram as duas coisas que ocorreram naquela cruz. Ele tomou o caráter de, considerou como tal, tratar com igualdade, pensar, agir, falar, sentir como aquele que se identifica. Sabe, naquela cruz, quando Jesus estava substituindo eu e você, ele se identificou conosco, porque ele não tinha pecado. Mas naquele momento houve essa separação, porque ele se identificou conosco. É tanto que quando ele está na cruz, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste?
Porque naquele momento ele estava se identificando conosco. Ele tomou o nosso lugar, desse lugar de separação. Ele foi para a cruz, nos substituiu. Ele não conhecia o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele não pecou, ele não conhecia. Ele se fez pecado por nós. E ele foi naquela cruz e ele morre em nosso lugar. Ele se identifica conosco. Ele substitui o nosso papel. Ele toma aqueles pecados para que hoje a gente viva nessa nova realidade. Que é a nova realidade em Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 17, fala: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso aqui está falando de mim e de você. Vou ler de novo. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 5, fala: sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não havia pecado. Lá em Gálatas 2:20, fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vivo. A vida que agora eu vivo no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual amou e se entregou por mim. A vida que nós vivemos hoje não é mais uma vida comum, natural. Nós vivemos em Cristo. A palavra fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vemos em várias passagens, quando Jesus estava aqui na terra, ele falando: eu estou fazendo o que eu vi o meu Pai fazer. Eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. O que Jesus queria falar com isso? Que ele já não, a nossa vida já não vivo mais eu. Nós vivemos para cumprir a vontade do nosso Pai. Aleluia. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Pode passar, agora vai ser o do fruto. Que a gente já falou do fruto, mas andamos como justos, exercendo agora o fruto. Pode deixar lá naquele. O fruto do Espírito. Lá em João 15:5 fala assim: eu sou a videira e vós sois a vara. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira, nós fomos enxertados nessa videira. E você já viu um enxertil de planta? A planta está lá e você vai lá e faz pega uma vara e você tira um pouquinho, né? E enxerta aquele ramo ali naquela árvore, né? Naquela planta. Então, a vida que está correndo naquela planta, né? O alimento que está correndo ali naquela raiz, naquele caule, é o que vai dar vida àquele ramo que foi enxertado. E assim somos nós. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos enxertados na videira. E a vida que passa pela videira é a vida que passa em nós. E é por isso que nós damos o fruto. Porque é nele, é por ele. Nós somos enxertados nele. Por causa disso, a Bíblia fala que vocês dão muito fruto. Muito fruto. Vamos passar o slide
quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criação. Nós temos uma nova posição em Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. O novo nascimento é uma criação, a operação direta da palavra de Deus e do Espírito dele sobre a nossa vida. Regenerando o Espírito completamente quando você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida. O novo nascimento, ele acontece de forma instantânea, quando nós confessamos ao Senhor. Aqui no cantinho vocês estão vendo um vídeo. Esse aqui é meu filho. Meu filho tem 8 anos agora, nesse período ele tinha 7 anos. E nós estávamos na igreja e teve um momento do convite de aceitar ao Senhor. E a gente conversou com ele e ele tomou a decisão de aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. E importa nascer de novo, queridos. Não é porque eu e o pai somos crentes e ensinamos a ele que ele é filho. Deus não é avô, Deus é pai. Então, importava que ele reconhecesse e confessasse ao Senhor. E foi um momento muito bom e ele estava muito feliz. E quando ele saiu da sala, foi ministrado novo nascimento para ele. Ele fez: mamãe, eu estou muito feliz, eu estou com vontade de chorar. E todo mundo aqui já passou por essa sensação, né? Como é bom, queridos, ver as nossas gerações também trilhando esse caminho. É necessário nascer de novo, importa nascer de novo. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que surgiram coisas novas. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, fala: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João 4,15 fala: qualquer que confessar ao Senhor como Filho de Deus está nele e ele está em Deus. O novo nascimento nos tira da morte para uma vida eterna e nos recoloca no plano original de Deus, que é esse plano de comunhão, esse plano de livre acesso ao Pai, de você poder orar, de você poder chamá-lo de Pai, de você entender o Pai amoroso e bondoso que está perto de você, que você tem, porque isso foi conquistado para você. Esse lugar de comunhão foi conquistado para você, foi conquistado para nós. Você pode falar com Ele através da oração, você pode pedir auxílio ao Espírito Santo. Deus é um Deus perto, Deus não é um Deus longe de você. Ele está perto, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir. Às vezes eu venho conversando em algumas situações, eu falo: Senhor, você viu o que aconteceu? Aconteceu isso. Às vezes eu desabafo. É o meu pai. Se eu faço isso com o meu pai natural, eu tenho um bom relacionamento com os meus pais, glória a Deus. E às vezes eu conto para eles do meu dia, às vezes eu conto ao meu pai celestial também. Jesus, aconteceu isso. Eu fiquei muito feliz. Você viu o que aconteceu? Ou quando algo também não dá certo, eu peço auxílio ao Espírito Santo. Ele está aí para te auxiliar. Eu também aceitei ao Senhor quando eu era criança. E eu me lembro, numa prova que eu estava fazendo, e eu estava muito nervosa nessa prova. Aí eu peguei e fui ao banheiro, pedi para ir ao banheiro, a professora deixou, e quando eu cheguei no banheiro, eu comecei a orar. E na hora que eu estava orando, veio um pensamento assim: que privilégio. Eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. Imagine quantas pessoas estavam passando por aquela situação, quantas crianças estavam passando por a situação daquela prova e talvez não tivessem a quem recorrer. Mas eu tinha um pai cuidadoso comigo, que eu tinha a quem recorrer.
E foi aquela situação quando eu era pequena, e isso se estende até hoje. Nós temos a quem recorrer. Em qualquer situação, você tem um pai a quem você pode recorrer. Aleluia. Romanos 8, 15 ao 17 diz: porque vocês não receberam espírito que os escravize novamente, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você tem um pai. Aleluia. E vou finalizar falando um pouco e estimulando você a compartilhar sobre essas boas novas. Sabe quando a gente ganha, eu vou falar por mim. Às vezes eu vou numa loja, acho uma promoção maravilhosa, aí eu venho aqui nas meninas do Rema, aí eu dou logo a notícia, menina, tal loja está com uma promoção tão boa. Sabe, a salvação que você recebeu é muito maior que isso, e ela precisa ser compartilhada. Lá em Marcos fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 28, a partir do capítulo 18, no capítulo fala sobre a ressurreição de Cristo, e ele fala, Jesus se aproximando deles, disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espalhe essas boas novas, queridos, que vocês usufruem hoje. Essa vida que vocês usufruem hoje. Compartilha com quem está perto de você. Sabe, ocorreu uma situação uma vez comigo, eu era criança, e era a primeira vez que eu ia andar de ônibus. Aí eu já conhecia o caminho, que eu já tinha feito o caminho várias vezes com os meus pais. Eu ia para o centro da cidade, encontrar com minha mãe, que tinha saído do trabalho. Aí eu fui para a parada, peguei o ônibus certo, aí eu estava no caminho, quando eu cheguei ali no baldo, começou uma greve de motorista. Os motoristas não estavam deixando nenhum ônibus passar. Aí o ônibus pegou uma rota diferente e deixou as pessoas em um lugar diferente no centro da cidade, só que foi o suficiente para mim, para eu me perder. Eu já não sabia mais onde é que eu estava, porque na minha cabeça eu tinha uma rota, que era daqui até ali. Aí, quando chegou esse empecilho, eu fiz, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? Estou perdida. Aí, desceu um bocado de gente do ônibus, porque o motorista disse que já não ia mais levar ninguém para lugar nenhum, então ia ter que todo mundo descer ali naquele lugar. E eu fiquei pensando, e agora? Mas aí tinha um rapaz dentro desse ônibus, era um homem, e ele viu que eu estava sozinha, que eu estava perdida. Aí ele chegou perto de mim e veio me ajudar. Aí ele foi e perguntou para onde é que eu queria ir. Eu falei, mas eu falei meio que com o pé atrás, né? Eu era pequena. Mas aí ele começou a ir comigo, estava a multidão perto, e eu pensando, qualquer coisa eu saio correndo aqui. Eu não sou besta, qualquer coisa eu saio correndo. Mas aí ele me deixou bem no lugar onde eu deveria estar para encontrar minha mãe. Encontrei minha mãe, parecia cena de novela. Ela vinha chegando, eu vinha chegando, a gente se abraçou no meio da faixa chorando. Ela pensando que eu estava perdida, era um monte de gente indo para todo lugar porque não tinha ônibus. E eu agradeci ao rapaz e ele foi embora. E aí, um dia, num retorno de aulas, um professor tinha mudado, um professor de geografia. Quando chegou, aí eu olhei para ele e fiz, mas não era o homem que me ajudou.
O homem que me ajudou no caminho que me levou para encontrar minha mãe era o meu professor de geografia. Aí eu fui e conversei com ele. Eu fiz, aconteceu tal situação? Aí ele fez, aconteceu. Eu fiz, era eu, a menina que você levou. Muito obrigada. Sabe? Ele me ajudou a encontrar um caminho. E você pode ajudar alguém a encontrar o caminho de Cristo. Você compartilhando, você falando, queridos. Ele me ajudou a encontrar minha mãe. Você vai ajudar alguém a encontrar o Pai, a encontrar salvação, a encontrar cura, a encontrar uma mudança de vida que ninguém poderia fazer. Aquele rapaz não poderia ter feito por mim. E você pode mudar a história de alguém, a vida de alguém. Também está dentro dos nossos valores, na nossa missão e visão como verbo da vida, levar a palavra de Deus, a missão, levar a palavra da fé para libertar o meu povo. E a visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e do amor. Aleluia. Usufrua, queridos, de tudo aquilo quanto Deus conquistou para mim e para você. Muito obrigada pela honra. É motivo de muita alegria para mim. Sejam abençoadas na prática da palavra. Amém.